Eliezer Rodrigues, na manhã de hoje você foi convidado a participar de uma entrevista coletiva via internet com o prefeito Firmino Filho. Quero todos os detalhes. Estão aqui os detalhes relacionados, vamos aqui ponto a ponto, daquilo que foi abordado pelo prefeito da capital, Firmino Filho. Primeira informação que você já passou no início do jornal, 156 casos confirmados de Covid-19 aqui em Teresina. Em relação aos testes, perguntas, dúvidas em relação à testagem da população. Até agora, o prefeito Firmino Filho afirma ter recebido do Ministério da Saúde e do Governo do Estado 2.800 testes. Aguarda mais 5.000 e vai recorrer à iniciativa privada para comprar mais 20.000 testes para serem aplicados aqui na população teresinense. Pesquisa amostragem, lembra que já noticiamos aqui que uma empresa especializada foi contratada pela prefeitura para ir às residências, realizar testes da doenças. Então, 870 testes já foram realizados aqui em Teresina em uma primeira etapa. Mas é necessário a realização de uma segunda etapa e a estimativa é que 900 testes sejam realizados. Só depois destas duas etapas é que levantamentos vão ser divulgados aí, trazendo um retrato da epidemia aqui na nossa capital. Leitos, perguntas sobre leitos de estabilização, de baixa ou média ou alta complexidade, leitos de UTI. O prefeito trouxe o dado também, 50 estão em atividade na rede pública de saúde de Teresina, 180 estão sendo instalados e a meta é se chegar a um total de 400, sendo 120 de UTI. O pico da doença previsto pela Prefeitura de Teresina é o mesmo do governo do estado. A expectativa é que pela segunda metade do mês de maio se manifeste este pico, por isso o isolamento agora de já precisa ser bem respeitado. O prefeito afirmou que não vai fechar fronteiras com outros municípios, porque como o município não tem competência para isso, criticou o estado do Maranhão por se preocupar só com São Luís, a capital. Essa é a visão do prefeito Firmino Filho, que o governo do estado do Maranhão está preocupado exclusivamente com a capital e acaba esquecendo de outras tantas cidades do Maranhão que acabam trazendo demanda para os hospitais de Teresina. Sobre a abertura do comércio aqui na capital, nas palavras do prefeito, essa abertura deve ser lenta, gradual e segura, a partir de critérios. Vejam só, uma série de critérios serão observados para só depois se permitir a abertura do comércio. Os critérios são os seguintes: curva epidemiológica, que é essa que mede os casos, a quantidade de casos da doença, efeito do isolamento, então se o isolamento não chega a um percentual considerado razoável de 70%, essa abertura do comércio vai ser protelada ainda mais. Índice de testagem, então primeiro se efetivar as testagens, os testes na população. Números da gripe, olha o prefeito considerando o agravante da gripe, esta gripe que também está aí preocupando as autoridades e promovendo esta campanha de vacinação. É um fator de risco para a Covid-19. E a ocupação dos leitos. É importante nesse momento assumir a possibilidade de uma quantidade de casos grandes surgir e aí é preciso ter leitos para receber esta população. As empresas vão ser procuradas, os empresários, toda a classe empregadora, para que de alguma forma realizem testes em seus funcionários. Então, aquelas empresas dispostas a funcionar, abrir as portas, vão precisar realizar testes. Essa é a expectativa do prefeito. Ainda vai haver um diálogo para fechar questão quanto a isso, mas cada empresa deve testar seus funcionários em seus setores. Questão financeira do município, como é que está esta parte econômica no que diz respeito às finanças públicas aqui na capital do Piauí? O prefeito disse que a folha de abril vai ser paga com cortes, não é? Então, findado o mês de abril até uma certa data de maio, esses pagamentos do funcionalismo público da capital vão ser realizados, mas com cortes. Alguns até naturais, por exemplo, hora extra. Nenhuma hora extra vai ser paga porque naturalmente não foram realizadas. O prefeito assume aí uma redução de 37% no ICMS, que é um imposto estadual, mas que tem seus repasses para os municípios. Então, perda na arrecadação. Queda no Fundeb, situação de maio indefinida. O prefeito não pôde trazer nenhum panorama do que espera
para o mês de maio e, por conta disso, aguarda uma solução, uma interferência, uma ajuda do governo federal. O governo que já vai parear o repasse do FPM, tomando por base o mesmo período do ano passado. Então, essa já é um paliativo e o prefeito espera outros repasses direto aos municípios. Quanto à abertura dos comércios, por exemplo, lá no Parque Piauí, que já mostramos a manifestação, o prefeito afirmou que é uma questão de consciência. Mais do que uma obrigação, é uma questão de consciência de cada um. Será que vale a pena, neste momento, mesmo como forma de protesto, abrir o comércio? Será que existe uma expectativa de público? Qual é o consumidor não obrigado a sair de casa que vai se arriscar para frequentar o comércio não essencial? O essencial está aberto e o não essencial. Então, essa é a ideia do prefeito Firmino Filho. Vamos por partes. O fato é novo, pandemia de coronavírus mundial, Lalesca, mas nós temos aqui mais uma disputa histórica. Disputa entre Teresina, especificamente falando, porque o nosso sistema de saúde municipal, historicamente, vem recebendo demandas de outros estados, principalmente no que diz respeito ao Maranhão. Então, essas críticas feitas por Firmino Filho ao governador Flávio Dino são mais do que esperadas, né? Isso é algo que já vem sendo discutido, algo que já vem sendo trago para esse debate há muito tempo pela Prefeitura Municipal de Teresina, justamente no que diz respeito ao relacionamento com o Maranhão. Isso mesmo, Lívio. Também a mesma estrutura que acontece com o Piauí. Por exemplo, as cidades próximas a Teresina. É claro que os pacientes vão vir para Teresina, vão vir para a capital. Da mesma forma do Maranhão, por exemplo, Timon, Caxias. As cidades mais próximas, os pacientes tendem a vir para a capital. Então, também de se esperar o prefeito Firmino Filho chamar essa atenção ao governador do Maranhão, Flávio Dino, e também chamar a atenção do governador do nosso estado, já que muitas cidades, não só do Maranhão, como o Piauí, os pacientes tendem a vir para a capital. A questão histórica. Eliezer Rodrigues, o próximo ponto que eu gostaria de destacar diz respeito aos cortes na folha de pagamento. Wellington Dias anunciou o corte na própria carne, anunciou uma redução de 15% nos salários do primeiro escalão e agora Firmino Filho tomando uma decisão semelhante. Era aguardado. Sim, o governo do estado foi o mais específico, 15% no salário do próprio governador e de seus auxiliares de primeiro escalão. O prefeito Firmino Filho não estipulou nenhum percentual, mas já antecipou que naturalmente cortes vão acontecer. Uma questão que fica no ar, Lalesca, Setúbal, diz respeito à iniciativa privada contribuindo com a testagem da população teresinense. Será que o nosso setor privado, nosso empresariado já estão machucados, já estão por assim dizer, atingido por esta pandemia, tem condição de arcar com mais esse custo? Lívia, uma pergunta que veio na minha cabeça enquanto o Eliezer falava sobre essa manifestação do prefeito Firmino Filho sobre a testagem nas lojas. Muito se fala, inclusive o Samuel de ontem, né, que ele falou que fez a testagem no Ceará, que lá no Ceará não tem teste para todo mundo. Aqui no Piauí, da mesma forma, ainda não tem testes disponíveis para todos. Mas e o setor privado? Será que vai ter testes suficientes para todos os empregados do setor privado, de todo o comércio? É uma dúvida, né? Uma pergunta. Excelente questionamento. Se está difícil para chegar para os governos estaduais, municipais, quiçá para os empresários que estão realmente tendo que lutar para manter as portas abertas. Isso eu estou falando apenas dos setores que mantêm os serviços essenciais. Imagina os setores que tiveram que fechar as portas por completo e que já estão há mais de mês sem ter um reforço de caixa. Outra questão nesse sentido, Lívia, é a dificuldade de equipamentos disponíveis. Respiradores, testes, equipamentos de proteção individual. Tem dinheiro para comprar, tem cliente, mas não tem equipamento produzido pronto para a venda nesse momento. É outra questão. E relacionado a isso ainda, trazendo para o tratamento, o prefeito Firmino Filho é um apoiador do uso da hidroxicloroquina, esse medicamento que já tem sido testado. O prefeito defende, apoia o uso, desde que, claro, seguindo aí todo o protocolo médico, as recomendações clínicas. Ok. Para encerrar esse nosso debate acerca da coletiva que foi concedida por Firmino Filho, eu queria perguntar a opinião de vocês sobre esta possibilidade de abertura dos comércios. Firmino, claro, garante. É necessário abrir os comércios, mas apenas de forma controlada, de forma gradual e com toda a segurança necessária.
É uma observação que eu tenho a fazer. O prefeito Firmino Filho vem sendo bastante coerente com o que vem defendendo há muito tempo o Lalesca Setúbal. Exatamente, muito coerente. Eu até perguntei para o Eliezer, e aí, o que foi que ele falou sobre reabertura do comércio? O Eliezer até me confessou ali na redação, antes da gente entrar aqui no estúdio, que o prefeito Firmino Filho continua coerente, continua firme nessa relação sobre o isolamento social. Ok, Eliezer Rodrigues? E o prefeito, inclusive, colocou a questão dos excessos, não espera nenhum excesso nem por parte da Guarda Municipal, nem da Polícia Militar no controle dessa situação. São esses agentes que vão estar ali na prática, presencialmente, tendo contato com essas situações, então que não haja nenhum excesso nesse sentido. Então, só para que fique bem claro, o prefeito municipal de Teresina, Firmino Filho, garante que é a favor da abertura dos comércios, desde que de forma gradual, segura e seguindo um planejamento baseado na testagem da população da capital do estado do Piauí.